tudo bem? Aqui é a Eliane, professora de Física. Vamos corrigir a quarta semana do PET 2 do terceiro ano? Primeira questão. Dois corpos pontuais em repouso, separados por uma certa distância e carregados eletricamente com cargas de sinais iguais, repelem-se de acordo com a lei de Coulomb. Se a quantidade de carga de um corpo for triplicada, a força de repulsão elétrica permanece constante, aumenta ou diminui e quantas vezes? Existe, gente, pela lei de Coulomb, que é a própria fórmula, uma relação de proporcionalidade entre as grandezas. Então, aqui a força e a carga, elas são diretamente proporcionais. O que acontece com uma grandeza, acontece a mesma coisa com a outra. Então, se as cargas elas vão ser triplicadas, a força também triplicar. Você pode responder assim, que são grandezas diretamente proporcionais. Aumentou a carga, a força aumentou também. Então, as cargas triplicaram, a carga triplicou, a força triplica. Ou prova matematicamente, substituindo na fórmula da lei de Coulomb. Olha aí, ó, colocamos uma carga triplicada, tá vendo? Isola a parte, né, das grandezas, olha para você ver. Por que isola? Porque isso pode ser substituído pelo próprio F. Porque isso significa a lei de Coulomb, ó. Tá vendo? Força, se triplicar a carga, ela também fica triplicada. Letra B. Se forem mantidas as cargas iniciais, mas a distância entre os corpos forem duplicadas, a força de repulsão elétrica vai permanecer constante, diminuir, aumentar e quantas vezes? Agora, a relação entre força, gente, e distância não é diretamente proporcional. É inversamente proporcional ao quadrado. Acontece o inverso e ainda é elevado ao quadrado. Então, se a distância dobrou, a força vai diminuir 2 vezes ao quadrado. Então, vai diminuir 4 vezes. Provando matematicamente, olha, você substitui aí o 2 pertinho da distância na lei de Coulomb, olha aí. Isolou as letrinhas, 2 elevado a 2, 4, 1/4. Então, diminuiu 4 vezes, ok? Questão número 2. Se F, a força de repulsão entre duas partículas de mesma carga Q, separadas por uma distância R, assim, qual das duas figuras abaixo melhor ilustra as forças de repulsão entre duas partículas de cargas 2 e 3Q, separadas pela mesma distância? Então, vamos substituir na fórmula da lei de Coulomb. A gente já sabe que vai haver um aumento porque força e carga são diretamente proporcionais. Então, ó, 2Q, 3Q, ó. 2 vezes 3, 6. Isolamos as letrinhas, substituímos por F. Então, vai ser 6 vezes maior. Melhor resposta, a letra E. Questão 3. Em 4 vértices de um pentágono regular, são colocadas cargas de valor Q, mas de sinais alternados, conforme a figura. No quinto e último vértice do pentágono é colocado a carga de prova Qzinho, tá? E ela é positiva, ela é maior que zero, que ficará sob a ação de todas as outras forças. Então, qual dos vetores aqui, F1, 2, 3 ou 4, vai representar a resultante? Ô, gente, vocês vão ter que desenhar e traçar aqui o que está acontecendo entre essa carga Qzinho e as demais. Ela é positiva. Então, com essa carga de baixo aqui, ó, positivo com negativo, vai haver uma atração, tá vendo? Traçou a setinha para baixo. Essa outra aqui, ó, também vai haver atração, só que eles traçaram aqui do lado para aproveitar, ó, fazer o paralelograma, tá vendo? Traçou uma com uma, a carguinha com cada uma. Vai formar 2 paralelogramas. Dentro do paralelograma sai uma resultante, nós temos 2 resultantes, uma para baixo e uma para cima. Então, vetores em sentidos opostos, vence o vetor maior, porque vai diminuir. Então, a resposta melhor é essa aqui, ó, né? Nós vamos ter aqui vetor 4, né? Que representa F4. Letra D. Observe a figura que representa o triângulo equilátero. Nesse triângulo, 3 cargas elétricas pontuais de mesmo valor absoluto estão nos seus vértices. O vetor que melhor representa
A força elétrica resultante sobre a carga do vértice C1 é. Mesma coisa, nós vamos ter que traçar, ó. Menos Q com mais Q houve uma tração. Traçamos a retinha vermelha, ó. Retinha vermelha. Q mais com Q mais repulsão, aí deu para cima, ó. Traça o pontilhado, forma um paralelograma, une com a resultante. A nossa resultante aí deu melhor. Letra C. Ok? Tchau, tchau. Até a próxima semana.